Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje vamos mostrar um resultado de uma planta que foi podada aqui no canal há cerca de um mês atrás. Nós fizemos aqui a poda desta rosa do deserto e eu vim aqui mostrar o resultado dela e de uma outra também que eu não gravei vídeo, mas que eu também podei, e mostrar como elas estão se recuperando e de certa forma dar um retorno a vocês de como é que as plantas se recuperam após os procedimentos que a gente faz aqui, principalmente de poda. Essa planta eu fiz uma poda e fiz um levantamento de caudex. Antes de partir para ela, gostaria de pedir aí você que acompanha o canal, que deixe aqui o seu like, curta o vídeo, compartilhe aí com quem gosta de rosa do deserto, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, chame seus amigos aí, simpatizantes de rosa do deserto, para se inscrever aqui no canal. E também nos siga no Instagram, que está aqui embaixo. Nós também estamos lá compartilhando fotos e dicas para o cultivo, principalmente de rosas do deserto. Antes de mostrar a planta que foi podada aqui no canal há cerca de um mês atrás, vou mostrar uma outra que foi podada um pouco depois, tá? Então a planta que eu também fiz um levantamento desta aqui no canal, mas faz tempo já, faz cerca de 6 meses. Por isso que ela está assim com essas raízes bem expostas, bem bonitas, né? E ela estava aqui exposta à chuva com um ataque severo de ácaros. E quando eu fui tratar dela, eu resolvi optar por fazer uma poda que aí facilitaria o tratamento. Então, como vocês podem ver, ela está já se recuperando aqui. Olha só que bonito. Então, em cada galho podado, em média, 2 novos galhos surgiram, tá? E aí ela vai tendo uma copa cada vez mais cheia. Aí com uma copa cada vez mais cheia, onde você tinha apenas um galho e agora você tem 2, você tem o dobro de possibilidades aí de surgir novas flores, tá? Então quando ela estiver bem recuperada, bem florida, eu mostro aqui para vocês. Aqui no canal nós já tivemos vídeos aqui onde já mostramos plantas com a copa bem formada, e todas essas plantas passaram por estes procedimentos para a formação de copa e nós extraímos aí a total beleza delas. Então, se você ainda tem medo de fazer poda na sua rosa do deserto, o momento de perder esse medo é agora. Algumas pessoas às vezes escrevem nos comentários e também lá no Instagram, informando que quando faz a poda não saíram 2 novos galhos no local onde foi feito o corte, saiu apenas um. E aí me perguntam o que fazer. Então esse aqui é um caso, ó. Então essa aqui é uma planta, é uma amarela dobrada que eu tenho de semente, que eu cultivei aqui. E eu fiz uma poda nela, e onde eu fiz a poda ela tinha apenas 2 galhos, né? Então onde eu fiz a poda surgiram apenas um galho em cada local cortado aqui. Ou seja, o objetivo que eu queria para essa poda aqui não foi atingido. E o que eu resolvi fazer? Bom, eu estou esperando essa planta ela se desenvolver mais, esses galhos que surgiram se desenvolverem mais, até porque ela está com os botões aqui. Então eu estou esperando ela se desenvolver mais, vou desfrutar um pouco da floração dela. Quando esses galhos aqui estiverem menos verdes, né, mais da cor aqui do caudex, né, quando eles estão assim verdes, eles estão muito jovens para ser podados, tá? Esse aqui já está mais maduro um pouco. Você pode ver que é menos verdinho. Então o caudex tem essa coloração mais esbranquiçada. Então é um tecido mais maduro, está mais apto a ser podado. Esse aqui que ainda está verdinho, mole, então ainda não é interessante fazer a poda nele. Então eu não vou fazer a poda de novo nos mesmos galhos que foram cortados. Então eu vou deixar esses galhos aqui se desenvolverem mais. E aí eu faço a poda nesses galhos e espero aí que pelo menos 2 galhos novos saiam em cada local cortado. Então esse aqui é um exemplo de planta que no momento inicial ela não respondeu bem à poda, mas a gente vai continuar trabalhando ela e no futuro a gente vai ter aí muito mais galhos aqui com a copa bem mais cheia. Essa aqui é uma amarela dobrada que vai dar um espetáculo aqui no futuro. É com paciência, planejamento, carinho e cuidado que nós vamos cuidando de nossas rosas do deserto para que elas tenham cada vez mais um aspecto bonito, que é o que a gente espera delas, não é? Aqui eu tenho outro exemplo de uma planta que foi cultivada desde a semente por mim. É uma planta que inclusive ainda não deu flor,
né? Ela está aqui exposta também à chuva. Não conheço ainda a floração dela. Geralmente a maioria das rosas do deserto da espécie Adênio obeso, quando você cultiva ela desde a semente e nunca faz uma poda desde a mudinha, ela vai crescer assim, em um galho só geralmente, e aí ela vai crescendo e ficando essa coisa comprida, alongada, e dá uma floração aqui na ponta, quando ela vai florir. Então essa aqui já é uma planta que eu poderia já fazer uma poda nela, fazer uma poda, quem sabe eu faço em breve, já mostro aqui. Tem algumas mudas que estão com esse mesmo aspecto. Eu estou esperando para ver se elas vão à primeira floração, para eu ver como é a flor delas, né? E aí eu fazer uma poda baixa aqui, e esses galhos eu ainda consigo aproveitar para enraizar. Então esse aqui é um típico exemplo de uma muda de semente que merece uma poda. Ela vai ficando assim bem comprida, e aí você pode já ir começar a trabalhar a copa dela fazendo a poda. E por fim, eu tenho aqui a planta que nós fizemos uma poda e um levantamento de caudex aqui no canal há cerca de um mês atrás. Olha só que espetáculo, né? Então ela está se recuperando muito bem. Então a maioria aqui dos galhos cortados, onde foi feito o corte, estão nascendo dois novos galhos, com exceção do galho principal que estava aqui no meio, né? Esse galho principal aqui no meio, nós temos 3 novas brotações saindo nele, ou seja, vão ser 3 galhos. E o caudex que foi levantado, inclusive ainda está aqui sujo de canela em pó, porque eu ainda não molho ele, né? Então a rega que eu estou fazendo é apenas moderada aqui ao redor. E em breve eu já vou molhar aqui o caudex e vai sendo lavado. E aí essa canela em pó ela vai saindo, né? Mas o que eu quero mostrar é o resultado fantástico aqui dessa poda que nós conseguimos. Então nós, como eu já falei, nós cessamos o tecido de crescimento que fica na ponta dos galhos e permitimos que o tecido de crescimento lateral, que é o meristema, se desenvolvesse aqui nas laterais, produzindo novos galhos. E é um mecanismo da poda, mais ou menos o que eu já expliquei aqui em outros vídeos, como funciona essa dinâmica dos tecidos de crescimento em uma planta, tá? Então aqui dar um retorno a vocês, um resultado aqui de um levantamento que nós fizemos recente, um levantamento seguido de poda, e aí vocês estão vendo aqui o resultado, como é bem interessante, bem satisfatório. Então essa planta eu não conheço a flor dela ainda, então quando ela estiver florindo, ela com certeza vai dar aqui um espetáculo aqui pra gente, e lógico, eu vou mostrar para vocês. Então mais uma vez, se você tem motivo de fazer a poda nas suas rosas do deserto, você está perdendo a oportunidade de extrair o máximo de beleza dela. Então, nesse ponto aqui, tanto essa que eu mostrei para vocês, como esta, que são as flores que estão com brotos jovens, eu já posso expor essa planta ao sol. Então, né, o sol, na verdade, vai acelerar o crescimento desses galhos. Então, quando inicia-se a brotação de uma planta podada, você já pode colocá-la nas primeiras horas de sol da manhã, e aí, a partir disso, ela vai começar a desenvolver mais rapidamente suas folhas. Essa exposição ao sol você vai aumentando gradativamente até deixá-la a sol pleno. Então, deixando a sol pleno, elas vão se desenvolver muito mais rápido, os galhos novos vão crescer muito mais rapidamente, porque o sol estimula a formação de novas folhas nas rosas do deserto, assim como estimula também a floração, como eu já falei em outros vídeos. Tá? Então, para quem tem dúvida de quando expor a planta ao sol, o momento é este. Tá? Quando ela tem já brotações bem desenvolvidas, você já pode colocá-la no sol. Quando os brotinhos estão surgindo, estão nascendo, você já pode colocá-la nas primeiras horas de sol da manhã. E nesse ponto aqui, nesse estágio, com as folhas já bem desenvolvidas, você pode colocar a sol pleno, que é o caso desse aqui. Ela já está tomando sol da manhã, e aí agora já vou deixá-la o dia todo exposta, e esses ramos aqui vão crescer muito mais. Nós temos já aqui uma mini árvorezinha aqui surgindo, e é um espetáculo. Eu adoro esse formato aqui, essa maneira de cultivar as minhas rosas do deserto. Quando ela der a primeira floração, vai ser um espetáculo, e com certeza eu vou mostrar aqui para vocês. O que não é recomendável para plantas podadas nesse estágio é a exposição à chuva, porque nós temos ainda essas regiões cortadas que podem acumular água. Mesmo a gente fazendo o corte na diagonal,
há um acúmulo de água nessas regiões que onde você fez o corte, nos galhos cortados, né? Aqui dá para ver. E aí, essa região é uma região que tem uma tendência a criar fungo. Então não é interessante molhar essa região ainda. É bom esperar pelo menos uns 2 meses para deixar essa planta tomar chuva quando ela estiver realmente com a copa bem formada, para evitar o desenvolvimento de fungos aqui que podem evoluir para o apodrecimento desses galhos. Não é recomendável expor essas plantas ainda à chuva, ok? Então, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, de compartilhar, nos siga aqui no Instagram, que está aqui embaixo, e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, tchau, tchau!